Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto Alô Mundo com JE e nessa aula vamos ver a questão dos pacotes, da organização, da estrutura de pacotes de um projeto para persistir os dados com JPA. Tá? Então nós temos aqui o nosso pacote, o Hello App, temos o pacote Controller, que a gente já conhece, que são os nossos controladores, cada classe com o pós-fixo Controller, tá? Temos o filtro, e na camada Model, a gente aqui passa a ter, além do pacote Domain, que contém as classes, as entidades a serem persistidas no banco de dados, também temos o pacote Down, que vai realizar essa persistência com o banco, tá? E aqui temos o Abstract DAO, que vai facilitar bastante essa comunicação com o banco de dados, que tem alguns métodos já implementados aqui para a gente com o JPA, beleza? Então temos o getById, você passa a chave primária, ele recupera do banco de dados aqui com o find do JPA, recupera o item pelo ID. Temos o getByProperty, que você pode passar aqui o nome do atributo de um objeto, que não é chave primária, que não é ID, e o valor dele, por exemplo, passa o atributo name, de uma classe, por exemplo, CT for user, name, e o property value Rony Fábio Bonazelski, algo assim. Ele vai fazer uma busca e vai retornar o primeiro encontrado, tá? Get 0 retorna o primeiro encontrado, porque pode ser que haja mais de um elemento com aquele valor, Temos aqui uma busca por chave estrangeira, quando há relação entre objetos. Temos aqui um contador por propriedade, contador de quantidade de objetos daquela classe, tá? Temos também buscar por atributo, ignorando o não sendo case sensitive, e assim por diante, tá? Temos essas opções aqui. Tá? Então, basicamente, para você criar um DAO, temos aqui três entidades, o user, o state e o city. Temos o user DAO, o state DAO e o city DAO. Tá? Então, o user DAO basicamente vai estender o abstract DAO, vai passar o tipo da chave primária, que é long, nesse caso que é a chave primária é long, e o tipo da classe, tá? E outro pacote interessante aqui é o DTO, Data Transfer Object. Então, para transferir dados entre camadas, geralmente se usa o DTO. A camada que eu digo é entre o controller e a visão. Então, se eu quiser passar um dado para a apresentação na camada de visão, eu crio um DTO a partir de uma entidade e faço o request set attribute, o forward, encaminhando para a visão, e a visão vai ler o DTO, não vai ler diretamente a entidade que faz parte da camada de modelo, Então o modelo será separada da visão, passando apenas um DTO, que é uma cópia. Isso aqui também é importante, porque às vezes as entidades são bastante complexas. Vou pensar numa classe só. Às vezes o user, por exemplo, tem ali muitos atributos, tem 20 atributos, 30 atributos, e na visão, lá no JCP, você precisa imprimir apenas 3 atributos. Então, a partir dessa entidade user, você extrai os atributos necessários, passa para um certo DTO, que uma entidade, por exemplo, o user, pode ter mais de um DTO. Pode ter o user DTO completo, o user complete, o use short, curto, um user primary, Então pode ter várias versões de DTO para uma mesma entidade, um DTO com 3 atributos, outro com 5, outro com 10, e assim por diante. Inclusive, se houver relacionamentos, user tem relacionamento com Siri, você quer unir tudo isso e um DTO apenas com atributos primitivos, é possível, melhor do que passar essas cadeias de objetos diretamente para a visão. Então, o DTO aqui será usado para o controller encaminhar os dados para apresentação na visão. Quando é uma API RESTful, o controller ele recebe também DTOs, porque geralmente é passado JSON, e os JSONs são convertidos já diretamente para DTO, e também os DTOs são enviados para o cliente
pelo controller. Mas como aqui estamos no MVC, onde o cliente está mais próximo da visão, será usado o DTO para transportar os dados, né? Data Transfer Object, transportar os dados do controller para a visão. E temos aqui uma classe, as classes Mapper do pacote Mapper, que fazem a conversão, que facilita a conversão de DTO para entidade e identidade para DTO. Aqui temos dois métodos padrão estáticos, né, para evitar a instanciação dessa classe, mas pode haver outros, como eu falei, pode haver mais de um DTO para uma mesma entidade, né, um DTO que tenha 3 atributos, outro com 5, outro com 10, e assim por diante. Quanto mais DTOs você tiver, mais métodos você pode ter aqui, né, para retornar estes DTOs. Beleza? Então aqui retorna um user DTO, poderia ter outro método que retornasse o user DT e o DTO e assim por diante. Tá? Então importa aqui que na camada modelo temos as classes de domínio, que serão convertidas em tabelas pelo JPA. Tá? Temos o DAO, que vai ser usado para persistir essas classes de domínio, né, esses objetos nas tabelas, né. Temos o DTO para transferir os dados, então eles se relacionam muito com as classes de domínio, são usados, né, para transferir dados entre camadas, e um mapper que faz a conversão de entidades ou classes de domínio para DTO e vice-versa, ok? Só que o controller, ele não conversa diretamente com o modelo, ele faz o uso das classes do pacote service para isso. Então, na classe service, a principal ideia dela é conter a lógica de negócio, né? E separar também ser uma camada intermediária ali que faz separação do controller para o model. Então, o service não se relaciona com a visão, fica entre ali o model e o controller. Então, qualquer lógica de negócio você insere no service. Temos aqui o abstract service, também o service que faz a chamada do DAO. Então, na verdade, o controller, faz uma analogia, é como fosse um chefe de uma empresa, um gerente de uma empresa. E o service fosse os empregados, a secretária da empresa. Então, o chefe, que é o controller, ele pede vários serviços, né? Vários serviços para seus subordinados. Envie um e-mail para tal pessoa, faça a ligação, reserve o hotel, marque uma reunião. Então, ele dá comandos e recebe as respostas. Então, todo o processo de, para ligar, para marcar uma reunião, ficaria no service, e o controller só recebe os retornos desses services. Então, por exemplo, se o controller precisa persistir um dado no modelo, ele vai pedir ao service, persista esse dado para mim, ou faça uma busca pelas pessoas que têm o nome começando por L, né? Então, o service que vai realizar essa busca. E o service pode delegar isso aos subordinados, que no caso, quando está relacionado ao banco de dados, o subordinado do service é o DAO. Tá? Então, temos aqui o Abstract Service, que tem uma referência ao DAO, aqui está usando generics, né? Sempre, né? Aqui tem a questão do save, ó. Se o controller chamar o save do service, esse save do service vai chamar o save do DAO, né? E também aqui vai realizar mais do que o DAO faz, cuidando das transações. Então, se houver um erro na persistência, é feito um rollback, né? Então, é cancelado aquele processo. Então, temos o getById. Para tudo que tem lá no DAO, tem aqui no service. getById, getByProperty, findAll, né? E outros métodos também. Tá? Então, temos um exemplo aqui da utilização do service no controller. Depois a gente entra com mais detalhes sobre isso. Então, tem o Age Calculator Controller, vamos supor esse método. O que ele faz aqui? Ó? Então, o cálculo da idade já não fica mais no controller, foi passado para o service. Tá? Então, o Calculate Age, que vai calcular a idade a partir do ano, está no User Service. Beleza? Então, o controller pediu para o service calcular a idade, recebeu a idade, criou aqui o usuário, né, a entidade, e chamou o service novamente para persistir esse service. Tá? Daí,
como ele precisa mandar esses dados para a visão, ele usou o mapper, user mapper to DTO, então ele converte esse user aqui para user DTO, então encaminha o user DTO lá para a visão, beleza? Então, mais ou menos assim que precisa ser feito. Temos também um pacote de útil aqui, que tem apenas algumas constantes, né? O persistence unit, que a gente vai ver, que é o arquivo de configuração do JPA, que está aqui em Resources, MetaInf e Persistence, tá? Então, tem um nome ali, o Hello App PU, que é o Persistence Unit Name, que aqui tem todos os dados para acesso ao banco de dados, né? Tem bem completo aqui, o login, a senha, o JDBC Driver, e dependendo da versão do MySQL, aqui tem o MySQL 57 Dialect, né? Porque eu estou usando na minha versão aqui o MySQL 5.7, tá? Então, se eu dar um Ctrl espaço aqui, MySQL, vocês veem que tem o 5 Dialect, tem o 8, tá? Então, dependendo da versão, eu sugiro que vocês usem a versão 5, né, do MySQL, porque não, ela é mais original, não teve tantas mudanças como teve a versão 8 ponto alguma coisa. Beleza? Então, aqui o arquivo de persistência, e que a constante aponta para esse nome, porque ele é usado aqui na classe útil pelo JPA útil, tá? Para o JPA poder ler os dados desse XML e fazer a conexão com o banco de dados, tá? Daí em Web App tem a pasta Assets com as libraries, né, que são códigos de terceiros, Materialize, jQuery, Font Awesome e Resources, que são os nossos códigos, tá? Então é isso, pessoal, logo logo a gente avança com essa questão do JPA. Até a próxima.